Fala, companheirada. Olha, um orgulho muito grande hoje, o nosso quarto episódio do nosso podcast do PT do Plano Piloto, em receber aqui três companheiras de luta, três referências grandes para o nosso partido. Uma cearense, Maria Laura, nossa grande guerreira. Arlete Sampaio, uma baiana. E Maninha, nossa Maria José, que é mineira. Mineira. Três mulheres de luta que vieram para Brasília construir a luta à esquerda aqui na capital federal, com muitas dificuldades, eu imagino, poucas categorias sendo, né, conseguindo se organizar, com repressão política. Três mulheres que enfrentaram a ditadura, não só a ditadura militar, mas a ditadura também do patriarcado, do machismo, do sexismo, a ditadura do poder econômico. Né? Então é com muito orgulho que a gente recebe essas três companheiras de luta. Meu nome é Luiz Galvão, sou jornalista, estou aqui à frente do podcast Fala Companheirada do PT do Plano Piloto. Está aqui comigo Isa Caldas, nossa membro da executiva do PT-DF, ex-secretária de Juventude. Queria agradecer aqui a Ilha Podcast, né? O nosso estúdio aqui onde a gente está gravando esse podcast, a Ianca, nossa operadora. Eu queria começar perguntando para vocês, vou começar com a Maria Laura por uma questão pessoal, Maria Laura. Ah, é? Vixe, Maria. Porque das três aqui, você foi a única que eu não consegui votar. Olha. Quando eu comecei a votar, a senhora já não concorria. Eu ia falar, não estava na eleição, mas estava. Estava na rua, fazendo campanha, tudo, até Então hoje. você é muito novo, viu? Então não consegui votar na senhora. A senhora já não estava na urna quando... Mas estava também um pouquinho dentro de cada candidatura do PT, cada candidatura da esquerda. A senhora que foi a nossa pioneira. Queria começar, costumo fazer uma pergunta da mosca vermelha. As senhoras não... Vocês não foram picadas pela mosca azul, mas pela mosca vermelha talvez. Lá na juventude, eu queria começar perguntando como é que vocês começaram a gostar de política, como que vocês olharam para o mundo com um olhar crítico, imagino que indignadas com a desigualdade social, como que vocês começaram na política a trilhar esse belo caminho de vocês. Olha, eu acho que já melhorou você chamando de você. Né? Ficamos mais iguais, apesar da diferença de idade. Olha, eu já perdi as contas de quando foi que eu comecei a olhar e ter uma preocupação ou ter um comportamento político, não é? Porque muito jovem mesmo, lá em Fortaleza, né? Eu tinha toda uma preocupação já com o social, não é? Não tive militância secundarista, não é? Em Fortaleza, não tive por quê? Porque eu sou a mais velha de uma família de 7 filhos, que veio do interior para a capital para os filhos estudarem, e aí tinha que cuidar, né? Tinha que cuidar. Não dava, não sobrava tempo para eu fazer militância, né? Então, algumas irmãs minhas mais novas começaram um pouquinho antes, né, considerando a idade delas, por essa razão, né? Então, eu digo que eu tive, desde muito cedo, um papel de ajudar quem podia fazer política. E você enfrentou o golpe militar, não só a ditadura, mas o golpe militar dentro da universidade, né? Dentro da universidade. Quer dizer, eu fiz serviço social, e aí essa escolha, naquele momento, já indicava, né, um posicionamento político, embora o serviço social fosse mais ligado à Igreja Católica, não é? E não esquerda marxista, né? A esquerda marxista, por exemplo. Não a esquerda marxista, quer dizer, a concepção do curso que eu falo, né? Ah, sim. Porque dentro, logo se percebia e se tinham os posicionamentos que vinham do marxismo, né? Então, a escolha naquele momento já era um indicador das preocupações que tinha, né? Então, no golpe de 64, eu era vice-presidente do Centro Acadêmico de Serviço Social, em Fortaleza, né? E nós tivemos, quer dizer, um curso basicamente de mulheres, ligado à própria arquidiocese, depois é que ele foi incorporado à universidade, e um número reduzido também, e nós tivemos, dentro deste universo, o exército entrando de metralhadora na mão, né? Contra o quê? Nós tínhamos o quê? 19 anos,
20 anos, não é? E, mesmo assim, tivemos que enfrentar, do ponto de vista físico, a entrada do Exército ali na faculdade, no caso, não é? Então, é por aí a minha história, e aí só aprofundou, chegando em Brasília já nos anos 70, quer dizer, eu pulei dos 64, né? Eu entro na universidade em 67 como professora, e aí já do Departamento de Ciências Sociais, porque antes não tinha na Federal nenhuma unidade que fosse das ciências sociais, né? Então, eu fui pioneira na criação dos cursos de ciências sociais. E por quê? Quer dizer, nem era socióloga, nem era antropóloga, nem era cientista política, porém, como não existiam cursos que dessem essa formação, nós fomos pescados de outros cursos, né? E aí, eu me refiro a nós porque fui eu e a Maria Luísa Pontinelli. Ela era presidente do centro acadêmico à época. Foi prefeita também, foi eleita em prefeita de Fortaleza 1985. pelo PT. A primeira prefeita né? de capital, né? A primeira prefeita de capital. Então, ali é uma guerreira também. Sim. Então, nós terminamos juntas a faculdade, começamos a trabalhar juntas e entramos na Universidade Federal para ser professora juntas. Entendi. Foi fundadora da CUT, né? Eu? É. Também. Eu digo também porque aqui a Mania e a Arlete sabem, quer dizer, CUT, PT e pensar sindicato era tudo a mesma coisa, tudo misturadinho, né? Viu? Porque naquele momento nós éramos solicitadas para fazer todas as coisas. Então, não tinha isso de ser dirigente de sindicato e aí se preocupar com o sindicato ou dirigente do PT. Aliás, dirigente do PT, nós não tínhamos o PT organicamente aqui. Né? Nós só era dirigente de tudo. Era dirigente de tudo, desde lavar o chão da CUT. Então, para a saudação inicial aqui, nossa querida Arlete Sampaio, nossa eterna vice-governadora, secretária, filiada número 8 do PT, certo? Exatamente. No tempo que não tinha organização política no Distrito Federal, a gente tinha que se filiar diretamente ao Diretório Nacional. Sim. Então, eu sou afiliada número 8 e contribuí para depois organizar o PT quando finalmente nós pudemos eleger alguém em 1986. Sim. Você era presidenta do PT nessa época, né? Mas exatamente. Antes você se organizava no trabalho. Eu comecei, como a Maria Laura falou, também comecei cedo a minha militância. Né? Eu comecei desde o interior onde eu morava, que existiam pessoas que participavam das ligas camponesas, já passava aqueles textos, eu ficava encantada com eles. Depois eu fui estudar em Salvador. E lá, o movimento estudantil secundarista, a gente enfrentou, em 68, a morte do Edson, lá no calabouço. Né? Então, a gente participou do movimento, fizemos greve na nossa escola, na nossa instituição. Né? Depois eu fui para Belo Horizonte, também continuei lá participando. Lá eu tive uma formação mais acurada de esquerda, entrei num grupo político clandestino. E depois eu vim fazer vestibular em Brasília, aqui na Universidade de Brasília, fiquei e também começamos a organizar o movimento estudantil aqui. Então, aqui eu fui da Libelu, né? E nós éramos, na época, militantes de uma organização clandestina chamada Organização Internacionalista, Socialista Internacionalista, OSI, e depois virou o trabalho. Né? Então, eu militei no trabalho muitos anos, depois saí, né? E a gente hoje milita na Democracia Socialista. Democracia Socialista, exato. Pois é, Arlete, aí você foi presidenta do PT na primeira eleição aqui, né? Eu fui presidente do PT 3 vezes, né? Inclusive nesse período em que o PT se organizou, né? Formalmente. Eu me lembro da nossa correria para organizar o PT nas zonais. Nós conseguimos, naquele ano, ter 12 zonais organizadas. Né? Então, a gente regularizou a situação do PT, aqui junto ao TRE, dessa maneira. Então, foi um trabalho árduo, mas, sobretudo, muito, muito gratificante. Vou voltar um pouquinho só. Você foi expulsa do NB, né?
Ah, sim. Pelo Azevedo, Tanto o a reitor... Maninha A quanto greve de eu, 77, né? Quanto Maninha quanto eu, fomos militantes do movimento estudantil. Né? Ela de Vocês 68, vocês dois da saúde, né? era de 68 e eu de 77. Né? Então, eu me formei em 77. Em 77, nós fizemos uma grande greve. Nessa greve, 30 estudantes foram expulsos. Antes disso, alguns outros foram expulsos também. E a Érica, por exemplo, fazia parte desse bloco de estudantes expulsos. É verdade que você conheceu a Érica cortando salsicha no DCE? A Érica conta para todo Salsicha. Eu mundo. pensei que era cozinhando ovos. A Érica Eu ouvi essa história, não sei se é A verdade. Érica conta para todo mundo que a primeira coisa que eu ensinei para ela foi descascar ovo. Ah, tá, sim. Essa história E eu sabia. é um pouco verdadeira essa história, porque havia tido aumento do bandejão. Então, nós resolvemos fazer um protesto contra o bandejão. Fizemos o bandejinha. Então, era uma comida muito saudável, salsicha, ovos, etc. E aí, um dia, estava a Érica lá tentando descascar o ovo, sem saber. Eu falei, Érica, peraí que eu te ensino como é que descasca o ovo. Muito bom, muito bom. Bom, vou passar um pouco para a Maninha. Nossa, é um orgulho do meu voto, votei muito na Arlete. Mas o meu primeiro voto foi na Maninha. Meu primeiro mesmo, porque na época você votava primeiro para distrital, hoje você vota primeiro para federal. Então, Maninha foi meu primeiro voto. Nossa eterna secretária de saúde do governo Cristóvão, enfrentou a ditadura. O seu apelido, Maninha, foi dado pelo Onestino, Maninha? Sim, sim. Me conta um pouquinho isso. Primeiro eu quero agradecer a vocês a possibilidade de estar aqui nesse podcast, né? Eu me sinto extremamente feliz porque nós somos contemporâneas com inícios diferentes da militância, né? Mas a gente, dentro do PT, a gente conviveu, brigou para ocupar os espaços políticos, etc. Então, e depois saí para fundar o PSOL. Mas eu me sinto muito bem. Todas as vezes que o PT me convida para alguma atividade, a gente sente no coração que a gente está no campo que a gente quer, né? Sim. Que a gente ama. E então eu fico muito feliz de estar aqui. Eu sou de uma geração que corresponde um pouco à geração da Maria Laura, né? Porque eu cheguei em Brasília em 1967 para fazer o concurso de vestibular para medicina. Vinha de Belo Horizonte, estudava no colégio estadual, um colégio bastante politizado, mas eu não tinha militância secundarista. Quando eu chego aqui, passei no vestibular, imaginei o que eu vou fazer nessa cidade, eu não conheço Brasília, era um dezembro assim, muito nublado, frio, porque fazia frio aqui, né? E aí eu olhei, eu vou morar aqui, bom, passei, não vou desperdiçar. Aí fui para a UNB e havia uma recepção de calouros. E essa recepção de calouros era feita pelo Onestino, né? O Onestino e os demais estudantes vinculados à FEUB. E daí conheci o Onestino. E essa convivência com o Onestino foi assim quase que imediata, porque eu retornei para fazer matrícula, toda essa história, e ele passou, então, a me apresentar para as pessoas como a irmãzinha dele e pegou. Eu virei maninha do Onestino, né? E foi a convivência com o Onestino que me jogou dentro do movimento estudantil da Universidade de Brasília. Então, eu sou precursora da Arlete, né? Porque a minha militância começa em 67, né? Com as invasões de universidade, toda aquela guerra que se estabeleceu, o desaparecimento do Onestino da universidade, movimentos de, por exemplo, as passeatas na W3, que eram quase todos os dias, a gente saía da universidade e ia todo mundo fazer passeata contra a guerra do Vietnã, contra a reforma universitária. E foi dali que, então, eu comecei a militar na AP Marxista-Leninista, que era a organização do Onestino, e dali, então, eu comecei a minha vida política. E convivi no início do PT. Eu não sou filiada a número tanto, mas eu também me filiei na mesma época, né? E então a vida começa assim, no PT, né? Como a Maria Laura disse, era um momento de organização do movimento sindical aqui no Distrito Federal. E a gente criou, através da nossa militância, né?
associações. Maria Laura era de um sindicato, Sindicep, né? Sindicep. Eu e a Arlete do Sindicato dos Médicos. Mas o Sindicep já lá na frente, porque Lá antes, na frente, pois é. lá na- Maria Laura é porque, fundadora do Sindicap. porque os servidores não tinham direito à sindicalização, Exatamente. tiveram já após a Constituição Maria de Laura pioneira, então, em várias... Várias coisas. Porque o Sindicep foi o primeiro sindicato de servidor dos público servidores federal no federais. Brasil, né? Nós, então, tínhamos aqui uma organização entre nós, com associações, principalmente associações de profissionais liberais, mais os sindicatos, o sindicato bancário, sindicatos de professores, vigilantes. A gente fez a intersindical aqui no Distrito Federal, né? Que era O um embriãozinho embriãozinho da da CUT. Era o embriãozinho da CUT. E essa intersindical, ela participava de tudo. Se tinha uma greve, estava na greve. Se tinha um movimento de transporte, a gente estava lá. Era como se fosse uma Câmara Legislativa de trabalhadores, né, que ali se reuniam e participavam ativamente. Depois veio a fundação da CUT, veio, né, sedimentando o PT. Você sempre foi internacionalista? Sempre. Né? Sempre Te fui. encontro muito nessas lutas, né? A gente se Sempre encontra fui. muito. Inclusive, Saúde em Casa tinha parceria com os cubanos, né? Tinha parceria com os A cubanos. gente estava aqui falando do Donald Trump, inclusive externar aqui nossa solidariedade com Cuba, Claro. Exato. né? A necessidade de enviar petróleo para Cuba, né? Pra Cuba que nos deu o médico, a gente tem que retribuir Tem no que petróleo retribuir. pra Cuba. Mas eu sempre fui internacionalista, talvez porque, na minha imaginação, na adolescência, eu seria diplomata. Né? Então, e aí virei médica. Né? Mas as duas coisas confluem. E sempre quis entrar nessa área, gostava. Você foi a primeira mulher presidente do Sindicato dos Não, Médicos, né? a primeira mulher sendo presidente do Sindicato dos Médicos é uma companheira de Pernambuco. Foi a precursora. Também, depois, muito tempo depois, fui eu, e depois outras mulheres vieram, né? Sim. Então, a gente tem essa história conjunta aqui das três, que a gente sempre esteve, né? Tanto no movimento sindical, quanto na fundação do PT, fundação de CUT, nos movimentos sociais, e fundação do nosso sindicato, em 1979. porque antes era uma associação. Era uma associação que nós criamos junto com o Saraiva, em 1979, e aí transformamos em sindicato quase que imediatamente e começamos a entrar mesmo na luta do movimento sindical do Distrito Federal. Pô, muito bom a gente passar aqui para a Isa agora aqui, ó. Eu vou ficar só ouvindo aqui a história. Gente, primeiro falar que é fenomenal isso aqui. Isso aqui, para mim, pessoalmente, é fenomenal. Assim, tá na frente de três mulheres tão importantes para a construção da esquerda no DF é sem palavras. Realmente estou sem palavras. Estou aqui ouvindo vocês falar e na minha cabeça só tá, caraca, que coisa absurda, que história. Mas, assim, eu queria trazer uma coisa para vocês, inclusive aproveitar que essa semana é aniversário de morte, né, da Marielle Franco, teve a sessão hoje, e falar um pouquinho de violência política de gênero, que eu acredito que foi uma coisa que faz parte da rotina de vocês até hoje, né? Apesar de serem pessoas extremamente respeitadas e que construíram espaços tão grandes dentro da militância de vocês. Como é que foi para vocês lidar com isso? Lá, enfrentar a violência política de gênero na ditadura, porque você já estava enfrentando violência de várias maneiras, né? E ainda mais enfrentar outro tipo de violência, ser violentada por ser mulher dentro da política. Eu queria saber um pouquinho como é que foi, porque essa parte a gente consegue dialogar um pouco, né? Ser mulher e estar em um espaço de poder é uma coisa que irrita bastante muita gente, né? Olha, Isa, era tão urgente, tão necessário a gente se juntar contra a ditadura, que eu te digo que a discussão de gênero não se colocava naquele momento. Quer dizer, Imagina. o que existia na prática era o predomínio masculino. Isso existia, não é? Então, desde a escolha dos cursos, quer dizer, mulher na engenharia... Você falou, você começou como assistente social, Pois né? é. A primeira coisa que veio na minha cabeça Por isso que eu caramba, te disse que era um curso de mulheres e para mulheres e ligado à Igreja as Católica. pessoas só atrelam Não as é? mulheres à política de cuidados, né? Entende? Então, e aí, agora eu tinha uma coisa muito interessante.
as mulheres, né, do serviço social namoravam e vieram a casar com os economistas, com os engenheiros, com os advogados, né? E isso é fato. Eu fosse para contar essa história aqui, eu tinha vários nomes, inclusive eu própria, né? Com economista, né? Entende? Então, era muito urgente o trabalho da gente. E eu digo que essa situação que eu vivi nos anos 60, 64, 63, 64, 65, foi quando eu terminei, ela também se manifesta no comecinho das nossas lutas, no DF, aí já no segundo momento da ditadura, muito mais braba do que em 64, e também era exigido uma unidade muito grande de todos que pensavam pela esquerda ou na esquerda, não é? Independente de muitas divisões que tinha lá dentro, e tinham muitas, não é? Muitas mesmo. Mas eu digo que a nossa... O que nos movia era tão forte contra aquele status quo, contra o capitalismo, que a luta contra o imperialismo assim, era uma coisa claríssima. Todas as nossas bandeiras, todas as faixas tinham que derrubar o imperialismo, fora os Yankees e coisa parecida. Não é? Entende? Então, que a discussão de gênero, como ela se apresenta hoje, não se apresentava mesmo, nem como ela se apresenta ou se apresentou já nos anos 90, entende? Porque a gente está falando de um tempo bem distante, né? A Mania falou aqui, na Intersindical, que foi o embrião da CUT, quer dizer, os servidores públicos, nós tínhamos uma comissão de servidores públicos nos locais de trabalho e que depois juntaram, né, de vários ministérios, e nessa condição nós fomos para o Congresso da CUT. Essa era a nossa representação, para criar o sindicato depois da Constituinte, entende? Era nessa condição que a gente ia para o Paranoá procurar evitar que os barracos fossem derrubados, discutir com eles a criação do PT lá, entende? Sim. Então, era muita demanda para a gente. Eu não sei como é que a gente dava conta, se esticava para dar conta de todas essas frentes de trabalho, entendeu? Acho que não era uma discussão que se fazia, mas você impunha a discussão. Uma mulher forte fazendo política, conquistando espaço. É isso aí que eu te dizia. Não se colocava no nível de discussão e muito menos de elaboração teórica, né? Porém, a gente via na prática. Eu não fui presidente da CUT, não é? Eu não fui. A discussão era intrínseca, né? Então, Querendo ou não, mas eu tinha um cargo de... na CUT que me exigia tanto quanto, entende? Sim. Mas esses lugares... O reconhecimento... Não era, mas o que eu quero dizer é que a gente percebia na prática diferenças, porém... Não, só para complementar, aqui vocês estão diante de 3 mulheres empoderadas, né, que aprenderam desde cedo a botar o pé na porta. Então, a gente era meio braba, né? Então, ninguém ousava... Ninguém nem mexia. Ninguém ousava explicitar as coisas. Só que, subterraneamente, havia uma manifestação clara do patriarcado. A gente sentia isso, não é? Por exemplo, às vezes, numa reunião, a gente formulava uma proposta, ninguém escutava. Aí um homem depois pegava a proposta que a gente fez e fazia. E aí todo mundo aprovava, achava linda. Foi, peraí, essa proposta foi o que fiz primeiro. Não é? Alete, então, isso acontecia sempre. Ontem eu vi uma entrevista, estou pesquisando um pouco, não conheço, mas também queria pesquisar. Eu vi uma entrevista sua enquanto vice-governadora para um lugar chamado Brasília Urgente, que está muito... Cara, eu fiquei abismado. Porque, primeiro, que bota um monte de homem de um condomínio para falar para você, certamente pela sua cara ele não foi combinado. E depois o programa chamado Brasília Urgente. Pergunta se você é solteira, se você... E eu falei, pô, isso é urgente, gente? Isso é urgente para Brasília? Não, na verdade, eles queriam sugerir, né, que eu tinha uma orientação sexual distinta. Era isso que eles queriam sugerir, né? Aí me perguntaram,
Por que a senhora nunca se casou? Eu falei, porque eu nunca achei o meu príncipe encantado. Foi o que eu tinha que responder. Vice-governadora, você não nem perguntado Sabe, sobre isso. questionando Muito- sobre orientação sexual. Diga, Maria. Complementando essas falas da Arlete e da Laura, a gente pode retroagir. Vamos para os nossos clássicos da nossa formação ideológica. A gente tem que admitir que, mesmo nos estados que nós defendemos, como União Soviética, Cuba, o machismo existia. Mulheres Né? nunca tiveram vez. Nunca tiveram vez. Né? Nas organizações clandestinas, por exemplo, eu participei de 2, também era assim. Né? Essa história de discussão de gênero não existia. Primeiro vamos discutir a revolução. Depois a gente vê o Depois a resto. gente vai discutir, né? Não discutir a condição de mulher. E eu me lembro que na política, no PT, na CUT, nós brigamos pelas cotas, né? Foi uma guerra para poder convencer, no movimento sindical, então, que é bravo, machista, né? Para você conseguir o espaço de primeiro garantir a presença da mulher na direção, depois garantir que na direção ela não fosse só de políticas sociais, né? Ela pudesse, de fato, disputar. Exatamente. Então, tudo isso perpassa também a política. E na ditadura, a coisa foi pior. Porque na ditadura haviam torturas seletivas para a mulher. Né? A gente não se esquece dos escabrosos casos, né, de mulheres que foram estupradas, violentadas, com métodos horrorosos. Quebrados entendeu? os dentes. Tudo. Usando, inclusive, a figura do companheiro, do filho. E, né, você observar a tortura de outra pessoa é alguma coisa assim que te tortura mais do que se fosse em você. Então, tudo isso perpassou nesse nosso período de vida. Né? Hoje a gente discute a questão de gênero com muito mais liberdade, mas, de fato, nós, precursoras... Mas a gente pôde, por exemplo, em alguns momentos, discutir com mulheres sindicalistas Sim. A condição dela dentro de casa. E perceber que muitas delas eram vítimas de violência dentro de casa. E já teve momentos em que eu vi companheiras do movimento sindical chorarem, relatando que teve tal briga, teve tal coisa, teve tal violência. E é normalizado, né? Você se lembra, Leto, das nossas assembleias dos médicos, que a gente Teve um médico que levantou numa assembleia, você se lembra dele, né? Dizendo que quem militava em movimento sindical só podia ser puta, não foi isso que eles falaram? Quer dizer, era como eles concebiam a participação da gente, né? As nossas médicas, por exemplo, você se lembra disso? Quando foi que surgiram as primeiras ortopedistas, as primeiras neurocirurgiões? Eram espaços garantidos para os homens. Ai da mulher que arriscasse entrar naquele espaço. Era no máximo enfermeira. Claro, enfermeira, exatamente. Que é quem fica com trabalho pesado, Ou então de pediatra. fato toca. Pediatra, porque cuida de criança, Ou né? Lida com clínico criança. Quer dizer, esses exemplos mostram o quanto é estrutural e estruturante, né? A questão de gênero. Sim. Quer dizer, a grande diferença é que hoje se discute abertamente, se enfrenta abertamente, se constrói políticas. Né? Por exemplo, por que o PT foi o primeiro a pensar em cota? Porque era um partido de esquerda que defende o socialismo e que tinha aí mulheres empoderadas. Tinha mulheres. E tinha mulheres empoderadas que provocaram lá dentro essa discussão. Né? Sim. Isso é extremamente fundamental. É um orgulho muito grande, né, ter o PT como pioneiro de várias lutas. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria falar sobre a eleição de mulheres, porque aqui no DF a gente teve uma conquista já muito grande, né, com a nossa companheira Lúcia Carvalho, que foi presidente da CLDF aqui, e também com a Arlete, que foi vice-governadora. E aí a gente entra numa discussão de a gente tem que eleger mulher, e a gente tem muitas mulheres candidatas hoje, que coisa boa. Mas qual o perfil da mulher que a gente tem que eleger aqui no DF? Exatamente. Né? A gente tem a Celina aí, querendo disputar o governo, a gente tem Damares, que foi eleita, Michele Bolsonaro, Bia Kicis, meu Deus,
Fico até triste de continuar falando esses nomes. Mas é importante que a discussão de gênero ela não seja esvaziada, né? A gente tem que eleger, sim, mulheres, mas a gente tem que eleger mulheres que estejam alinhadas com pautas de mulheres, pautas feministas, né? A gente tem que se posicionar dessa maneira. E eu acho que a população entendeu parte disso, eles focaram, não, vamos eleger mulheres. E esqueceram do resto. Mas eu acho que ele não se convenceu nem da primeira coisa. Porque a presença das mulheres nos parlamentos é Ainda muito muito pequena, baixa. muito baixa, entende? Então, as mulheres ainda não conquistaram a representatividade que elas precisam conquistar. Nós somos a maioria da sociedade. Sim. Quando olhamos o parlamento, somos 12%, 13%, 14%. Não passa disso, né? Olha a Câmara Legislativa. Sim. Você tem hoje 24 deputados, quantos são mulheres? Na Então, época de vocês, pelo menos a bancada do PT chegou a ser, não sei se paritária, mas quase paritária, né? nunca foi. Nunca foi. Sempre foi minoritária. A Maninha foi deputada distrital. Eu, a Lúcia Lúcia, deputada distrital. você federal E eu fui deputada distrital 3 vezes. Agora, por exemplo, são 3 homens 3 que homens. representam o PT na Câmara o Legislativa. pessoal também, 2 Né? homens. Então, mesma coisa, só são 2 homens. Quer dizer. Uhum. Então, é preciso a gente realmente defender a participação da mulher na política, a participação nas eleições, em condições iguais dos homens. Porque, em geral, os próprios partidos colocam as mulheres, mas depois distribuem o dinheiro de uma maneira desigual. Né? Então, ela não tem dinheiro para poder fazer campanha, não é possível, né, ganhar uma eleição. Eu penso que nessas eleições próximas a gente tem a possibilidade de eleger 2 senadoras para o Senado Federal, que é a Érica e a Leila. E a gente tem para inverter, não é, o fluxo, mostrando às pessoas que não basta votar em mulher. Tem que ser mulher que seja defensora dos trabalhadores. Sim. Que esteja do lado do povo, do lado dos trabalhadores. E não mulheres que estejam do lado dos banqueiros e daquilo que é mais atrasado no Brasil. Né? Porque hoje em dia está na moda dizer, eu sou conservadora. Tem aqui uma senadora, né, que vai lá para a Ceilândia fazer reunião com as mulheres conservadoras. E a gente tem que se perguntar, conservar o quê? O que você quer conservar? Os preconceitos? Quer conservar essa desigualdade? Essa desigualdade que existe nesse galera país? que é defensora da moral, dos bons costumes, Então, da é isso família, que você né? quer defender? Mas você tem que levar em consideração, a Leti está falando, eu vou complementar, que, na verdade, isso é estrutural. Né? Essa liberação da mulher na sociedade, ela veio por um caminho muito difícil, né? Muito carregado de, como a gente observa, os feminicídios, a violência doméstica. E aí, na política, isso se reflete de uma forma muito clara. Mesmo os nossos partidos, né, lá atrás, a gente perguntava assim, tudo bem, nós éramos candidatas, não era pela condição de mulher. A gente era candidata porque você liderava alguma coisa. Senão a disputa era violenta, né? Não havia o espaço igual para a mulher. A gente até debatia muito. Como é que uma mulher que é dona de casa, que quer entrar para a vida política, que espaço ela vai ter no partido para ter a mesma igualdade dos homens? Não tem. E até hoje não tem. Né? Essa questão de discutir essa questão digamos assim, do poder masculino, do patriarcado. Gente, olha, se a gente lembra que todos nós, fomos educados acreditando que nós, mulheres, somos fruto da construção de uma costela de um homem. Não é? Essa foi a história que a igreja plantou na gente historicamente. Então, daí nós somos submissas. Aí você descobre, por exemplo, que no século XVIII, os padres alemães escreveram um tratado de demonologia, onde eles diziam que as mulheres jamais poderiam ter o caráter reto, tendo em vista que ela foi feita da costela curva de um homem. Entende? Quer dizer, essa coisa foi construída ao longo do tempo. Então, a submissão da mulher. E hoje isso está de maneira... Foi fomentado nesses últimos anos bolsonaristas de uma maneira brutal o predomínio do homem sobre a mulher.
não é? Então, você vê que teve vereador em Campinas querendo fazer um protesto contra Simone de Beauvoir. Que fantasma para os conservadores também, né? Coincidentemente, É bonito, né? hoje, a gente está Que bom que comemorando. ele incomoda, né? Comemorando, não. Hoje estamos lembrando a morte da Marielle Franco. Isso. Exatamente. Quem era Marielle? Por que ela foi morta, né? Tudo isso está na figura da Marielle, uma mulher negra de periferia que ousou entrar na política E ousou lutar, né? e ousou lutar. E ousou entendeu? desafiar os interesses Os dos interesses poderosos. dos poderosos. É. E aí se criou, vamos criar um símbolo e dizer, não criar um símbolo, vamos dizer a esses partidos de esquerda que o limite está aqui. Quem que foram escolher? Não foi um homem para matar, escolheram a Marielle, né? E a gente já vê a violência política de gênero aí há alguns anos. A presidenta Dilma, acho que foi o primeiro exemplo claro, assim, que a gente teve. Aquele impeachment, uma coisa absurda. Uhum. E, no fundo, a gente sabe, ela sofreu um impeachment porque ela era mulher. Uhum. Existem muitas discussões Hoje em você torno vê, disso. Eu digo viu, que Isa? muitas e muitas coisas que disseram contra a Dilma disseram porque ela era mulher. Exato. E era uma mulher de esquerda e uma mulher que foi presa, torturada, violentada, não é? Mas olha, quando essa discussão de que mulher, não é? Mulher, nós vamos dizer, vamos eleger mulher ou vamos qualificar a mulher que nós vamos eleger? Por exemplo, nós temos candidatas aí, né, apontadas pelo outro lado, eu vou chamar assim, aqui em Brasília, que é só porque é mulher do ex-presidente. Porque que sentido, que relação, que representatividade esta senhora, do ex não, perdão, né? Eu acho que Acabou hoje o ela é casamento atual dele. ela é atual do ex-presidente, para ser candidata ao Senado aqui. O que é que ela representa? Porque eu digo, eu, Maninha e Arlete, fomos eleitas quando fomos, assumimos os cargos que assumimos, tanto na política do ponto de vista orgânico, nós sendo deputada, governadora, vice-governadora, para mim foi governadora, né? E deputada distrital ou dirigente de sindicato, pela nossa história, Sim. pela nossa luta. Não tinha marido aqui atrás para segurar, ó, essa aqui vai falar. Quando eu fui deputada federal, várias deputadas, das poucas que existiam, eram mulheres de ex-governadores. Aliás, atualmente é isso, está se Né? perpetuando. Mulheres de ex-governadores, mulheres de senadores. Quer dizer, elas não estavam lá pela história delas, pelo caminho que elas tinham feito. E aliás, luta, o eleitor né? não sabia nem o que ela pensava. Sabia que ela era mulher do ex-governador ou A Flávia do Arruda, na senador. última eleição, Tá foi entendendo? um belo exemplo Não, disso, então é o né? seguinte, nós temos que romper com isto aí. E nomes nós temos. Nós temos. Nós temos duas pré-candidatas ao Senado, a Érica, não é? E a A a Leila. Leila, e nós temos condição, a esquerda, a militância de esquerda no Distrito Federal, eu acho que tem assim, um dever moral de ir para a rua para eleger essas duas mulheres. Com Entendeu? certeza. Mas a questão da violência de gênero é tão grave que hoje, não foi ontem, é hoje, né? Você tem duas vereadoras eleitas, uma no Espírito Santo, numa cidade que eu não me lembro qual, e uma eleita em Natal, né? A Brisa, A Brisa. e a Açucena, que estão sendo questionadas, estão tentando empichar as meninas De todo de jeito. todo jeito, sem nenhum motivo. Porque a Câmara é quase 100% de homens. Né? Então não aceitam que tem uma jovem mulher que está ali falando coisas que eles não gostam de ouvir. Eu ia né? falar Então- que elas ainda têm esse agravante. Elas são mulheres, mas elas ainda são jovens. Porque Jovens. você já é Ainda. descredibilizada por ser mulher. É. Quando você é jovem, você é descredibilizado duas vezes. E isso dentro... Não falo só do PT, falo dentro da política em si. Você não vê pessoas jovens, você não vê espaço sendo criado para pessoas jovens. A gente chega, a gente mete o pé na porta, igual vocês falaram que fizeram. E como a gente já tem caciques e, enfim, esses espaços, eles naturalmente não vêm pra gente. Eles são ocupados por
mulheres ou ex-mulheres de deputados, de governadores, de senadores, e nunca para quem de fato está construindo alguma coisa. É meio triste. É muito caminho que a gente Mas- já andou e que precisa andar. Exato. Mas essa história da conquista das mulheres, nesse pé na porta, que hoje ela se tornou bem mais, eu diria, explícita, aguerrida e com a mulher assimilando, né? Porque quando a gente fala da política, isso é mais fácil. Mas quando você pega a mulher que está dentro de casa, a mulher que trabalha aí, não é a jornada 6x1, né? Trabalha toda Será uma jornada semana, tripla. tripla, etc. É para essa mulher que a gente tem que estar Sim. fazendo debate e construindo o caminho para elas, né? Porque quem tem formação universitária, quem está empregada, né? Tudo isso é sempre mais fácil você fazer o rompimento. Mas esse rompimento de concepção, de patriarcado e de tudo que é estruturante, para essas mulheres é muito mais Muito mais difícil. difícil. Muito mais difícil. E aí a gente pega um aspecto, né, que é a religiosidade, né, dos pastores, né, que estão ali, todos eles protegendo a mulher. E aí a gente vai ver quem é esse pastor, um estuprador, sabe, é um meliante, E é né? sempre a mulher que está na situação mais mais vulnerável possível. vulnerável, porque ela vai para a igreja acreditando que ali ela vai ter um acolhimento, Sim. Uma né? rede de apoio. Uma rede de acolhimento. E ela se deixa levar por essa rede construída falsamente, né? Então, é uma situação para nós mulheres bastante complicada. E olhando aqui para Brasília, pense na nossa geografia, né, que fez aqui o plano piloto, as cidades satélites, que por mais que elas tenham crescido e tudo, continuam sendo, não é? E as satélites das satélites. Ou seja, nós temos uma periferia em várias camadas, não é? E essas pessoas, essas mulheres, vêm trabalhar uma quantidade enorme no plano piloto, nos blocos, não é? Nos serviços que o plano piloto oferece, no comércio, não é? Não é? Outras vão para a área da saúde ou para a área da educação, mas mais na parte de apoio e de serviços auxiliares, não é? E essa mulher trabalhando todos os dias da semana, chegando em casa lá em Águas Lindas ou não sei aonde, no Setoró, não sei que hora da noite. Que hora ela vai ter para discutir a condição dela? Ela não tem energia nem para reagir à violência física do tapa na cara, Exato. não é? Então, Quem eu dirá acho que entender que ela é um ser político só por estar existindo, né? é muito grave. Eu acho que é muito grave e, infelizmente, a gente não chega fácil, como a Aninha diz. A gente não chega. A gente tem que... Porque ela não tem A gente nem tem que discutir, disponibilidade. Está aí. viu, O fim da Maria Laura? 6x1. A gente tem que discutir uma estratégia de como que a gente vai atuar nesses territórios. O que aconteceu é que a gente saiu desses territórios. E aí as igrejas tomaram conta. Porque eu não posso criticar uma mulher que resolveu ser evangélica, por exemplo, porque a igreja está assistindo a casa dela, tem uma briga familiar, o cara vai lá tentar consertar as coisas, etc. Tal, e nós estamos fazendo o quê? Exatamente. Então é uma falha enorme que a esquerda né, tem tido no tratamento dessas pessoas. Eles estão presentes no território, Estão né? presentes no O território, PT estão tinha isso, assistindo. né? O PT, Exatamente. A gente grande fazia graça isso, do PT era- a gente fazia isso no passado, depois a gente acostumou a estar nos espaços Caiu na Querida, no institucionais. nosso tempo não né? tinha E zap. esqueceu de estar fazendo esse trabalho. E agora a gente tem que voltar a fazer. Sim. Né? Sobretudo nos lugares onde a gente governa. A gente tem que criar espaço de convivência das mulheres para que a gente possa discutir, a gente possa acolher, conversar, porque é um sofrimento imenso que muitas dessas mulheres têm. Né? Eu que trabalhava lá na Ceilândia há muito tempo, como médica, às vezes chegava uma mulher e ela só queria conversar. E ela falava, eu estou sentindo dor aqui, ali, acolá. Eu falava assim,
Olha, me conta aí a sua vida. Que hora a senhora acorda? Que hora a senhora faz durante o dia inteiro? Ah, eu acordo 6 horas da manhã, faço café, depois eu levo os meninos para a escola, depois eu limpo a casa, depois eu faço o almoço, depois eu não sei o quê. Então, eu não parava de trabalhar. Eu falei assim, e a senhora quer não ter dor? Que hora a senhora tem dedicada à senhora? A senhora tem que tirar um tempo para a senhora caminhar, para a senhora visitar uma amiga, para a senhora se divertir, porque senão a senhora vai ter dor mesmo, entendeu? E não é uma coisa concreta, é uma dor da sua alma. Mas você tocou num ponto, Arlete, por que que, e o Luiz fez esse questionamento, por que que nós esquecemos os territórios, né? Eu acho que quando os partidos de esquerda elegem os seus governos, né, e nós passamos por toda essa história, nós vamos para dentro do governo, majoritariamente levando, inclusive, os nossos quadros, entendeu? E nos acomodamos. Achamos que o partido tem uma nova formulação, que é a sustentação do governo enquanto ideologia, né? E a gente não leva a nossa militância de volta para onde a gente deveria estar atuando para dar sustentação ao próprio governo. Uma ilusão, né? É uma ilusão. Institucionalização. Então, isso gera, por exemplo, agora, é um debate que a gente vai ter que fazer, né? No PSOL a gente faz isso porque é um partido que bem mais novo agora, então a gente aprendeu muita coisa dentro do PT, né? E a gente consegue fazer um debate com um partido que tem muita juventude. Mas é essa história. A gente, por exemplo, você, com essa militância que a gente precisa, não é ensinar, mas a gente precisa mostrar o que tem nos territórios. E, ao mesmo tempo, sustentar o governo, a gente percebe muito isso, porque com o advindo dessa tal rede social, eu fico assim abismada com os companheiros que passam o dia só mandando coisa e achando que está resolvendo o problema. Tem um grupo nosso, a Geração 68, que vocês acompanham. Sempre na luta. Gente, mas é uma coisa assim maluca, porque surgem as formulações, os debates, coisas interessantes, inclusive, mas reservado à rede social. Ninguém fala de, por exemplo, vamos lá numa escola fazer um debate, vamos lá. Porque a nossa condição física, óbvio, a gente não tem mais 18 anos, mas também não tem essa limitação física tão grande que você não possa se inserir dentro do seu território e provocar debate sobre essa questão. O olho no olho é fundamental na política, né? Então, eu fico muito preocupada, viu, Arlete e Laura? Quando eu vejo esse avanço da direita, da forma como ela está acontecendo, e a gente estava falando aqui das plataformas, né? E a gente convoca um ato, por exemplo, esses atos do Ibanez, esvaziado. No nosso tempo, isso aí já dava passeata, manifestação, o diabo, né? Em frente ali ao palácio, encostava o Ibanez na parede, entendeu? Que ele teria medo até de sair. Hoje você convoca, aparece 4 gatos pingados e todo mundo, e fora Ibanez, no teclado, fora Ibanez, entendeu? Porque a nossa militância, ela saiu do pessoal, passou para o virtual, né? Então é isso que você falou. Todo mundo ficou o dia inteiro mandando notícia, aí fala, nossa, vocês viram isso? Acabou. Aí não faz nada. Não, e tem uma coisa mais curiosa hoje, né? Qualquer grupo de WhatsApp que você participa, as pessoas não se falam mais, não falam mais. Olha, você está bem, olha, não sei o que lá, olha, aconteceu isso e isso. Não, as pessoas mandam matérias do Instagram. E ainda encaminhadas. Mandam. Encaminhado. Então, ninguém parece que não pensa mais. Não, e o escrever, Arlete? Então. Não se escreve português mais. Não se escreve. Gente, olha, na fundação dos sindicatos, por exemplo, primeira greve com a esquerda na frente dos rodoviários. A gente escrevia o panfletinho, reproduzia no álcool, no mimeógrafo, ia para a rodoviária, quando a repressão estava grande, botava um montinho aqui, molhava os de cima, e quando esse de cima ia secando, os outros iam voando. Eu digo isso porque eu fiz. Tá? Ou então botava uma pedrinha lá e as pessoas já sacavam e passavam e pegavam. Quer dizer,
Eu quero que volte esse tempo? Não, eu não quero que volte esse tempo. Mas eu não acredito que nós vamos mudar dentro do Zap. Se comunicava, se comunicava melhor na... Mas muito, muito, muito. Não é? Tinha essa troca, né? Você tá aqui, Claro. você tá ali fazendo um ato na rodoviária, você vai, entrega o panfleto, conversa. Hoje em dia a galera nem para, né? Eu vou citar um exemplo curioso. Na minha campanha, eu fui 3 vezes deputada distrital. Como é que eu fazia campanha? Eu pedia às pessoas marcarem reunião nas suas casas, chamar os vizinhos, etc. E tal, ia lá e fazia uma discussão política. Fazia um debate político, fazia uma análise de conjuntura, etc. e tal, né? Aí quando você vê, por exemplo, um cara que se elegeu deputado federal, que ele mora nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos, Vai ser de novo, viu? e era... Tá querendo brigar por aí, né? Você viu? É o Luiz Miranda. Luiz Miranda, gente. Né? O cara se elege sem pisar aqui, poxa. É um negócio esquisito, não, espantoso. Horrível. Espantoso, mas é a realidade. Não, e hoje tá chamando, esse mesmo sujeito tá chamando outro pra briga, outro também apareceu. Não sei se vocês viram, eu não vou citar nome, não. Chamando pra briga com ringue e tudo. Dois pré-candidatos. Olha o nível do extrema-direita. Batendo cabeça, né? Literalmente. A gente queria falar um pouquinho sobre a realidade do DF, do Ibanez. A gente está aqui com duas médicas e a saúde é o tema pior avaliado. Não por acaso, o IGES também é uma fábrica de crises, uma fábrica também de corrupção. Eu queria a opinião de vocês três. Eu vou começar agora, Manela. Já comecei contigo, vou começar agora com ela. Que são vai lá para a minha direita aqui. Tudo é relativo. Estou no centro, questão viu? de ponto de vista. Eu estou no centro, viu? Deve ser ali. E aqui a gente está com a maninha que foi... Não, olha, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, né? Quando Brasília foi construída, a direção, né? O Juscelino, depois o Jango, esses caras não queriam só que Brasília fosse uma cidade moderna do ponto de vista urbanístico. Olha só, eles se preocuparam em trazer os melhores cabeças do Brasil para implantar aqui políticas públicas. Não é? Por exemplo, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, foram que estruturaram o projeto de educação. Sim. No caso da saúde, foi o Bandeira de Mello, né, que era um sanitarista, né, e que organizou um grupo que fez uma proposta. E a proposta, impressionantemente, ela é precursora do que hoje é o Sistema Único de Saúde. Ela previa os postos de saúde em cada cidade, hospitais regionais e um hospital de média e alta complexidade, que na época era o hospital distrital, né, que hoje é o hospital de base. Bem, a saúde em Brasília chegou a ser modelo no Brasil, né, do ponto de vista de instalação construída, era modelo, né? Quando a Maninha foi secretária de Saúde e implantou aqui o Saúde em Casa, o Saúde em Casa é precursor daquilo que veio a ser depois a descoberta, ou digamos assim, as recomendações da Conferência de Alma-Ata na década de 70. Né? Então, a gente foi pioneiro disso aí. Né? Hoje, o que é que você vê? A população cresceu enormemente, a rede de serviços não acompanhou esse crescimento. Houve, em 1999, no governo Roriz, uma reforma administrativa que acabou a Fundação Hospitalar, que era importante, né? Porque era ela que articulava toda a rede de atendimento, acabou a Fundação, fez uma reforma administrativa da Secretaria de Saúde pífia, equivocada, né? Por exemplo, desconstruiu toda a maneira como a Secretaria de Saúde comprava os diversos insumos que precisava, né? E construir uma central de compras que só fez besteira, que acabou toda a competência técnica de definir que tipo de material se precisava, etc. e tal, né? Então, isso fez com que, aos poucos, a gente tivesse uma saúde cada vez mais decadente. A gente teve, na época do governo Agnello, um respiro, né? Porque Agnello ele foi o governador que mais investiu em termos per capita no Brasil da saúde, aqui no Distrito Federal. Ele consertou todos os centros cirúrgicos, consertou todos os hospitais, etc. e tal, implantou CAPs que estava faltando, 6 CAPs foram construídos no governo Agnello. Não é? Então, tudo isso aconteceu e depois
nós perdemos a eleição. As eleições, veio o Hollenberg e fez uma proposta equivocada para a saúde. Ele acabou os centros de saúde com o tal projeto Converte, né? E colocando as equipes de saúde da família, não é? Dentro do centro de saúde. Então, desmontou, por exemplo, todas as equipes de vacinação, que tinham pessoas ultra especializadas, competentes. Então, agora era rodízio. Vinha para vacinação pessoa que nem sabia vacinar. Desmontou os programas de saúde pública, né, que eram competentes de tratamento de hanseníase, de tuberculose, etc. Então, quer dizer, a gente teve essa situação que eu acho muito complicada, e depois veio o Ibanez, né? Aliás, no governo Hollenberg ainda foi instituído o Instituto Hospital de Base. Um projeto de lei equivocado. Eu não era deputada, mas eu fui a 2 audiências públicas na Câmara apontando onde é que estavam os problemas. E o problema maior estava justamente no artigo que dizia que era possível contratar serviços privados. Né? Então, o que aconteceu? Quando o Ibanez assumiu, aí eu era deputada, ele mandou para a Câmara um projeto para a saúde que era cúmulo do absurdo, inaceitável. A gente simplesmente reuniu os 24 deputados, chamou a cúpula da Secretaria de Saúde, e nós mostramos que não podia ser aprovado aquele projeto. E não foi aprovado, eles retiraram, e aí eles foram competentes. Pegaram a lei do Hollenberg, viram onde é que eles podiam mexer ali para se inspirar naquilo. Ampliou o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde, queria fazer um monte de hospitais, a gente tirou, só ficaram 2, né, que ficou no Hospital de Base em Santa Maria, e assumiram a gestão das UPAs. Né? Depois, uma nova lei do Ibanez atribuiu ao IGES justamente até a construção de novas UPAs. Não é? Então, hoje, ele acabou com uma coisa que é central na saúde, que é a lei que regulamenta o SUS define, que é o Comando Único da Saúde. Então, você tem uma autoridade sanitária que é o secretário de Saúde. Sim. O que é que ele fez? Tem 2 comandos. Tem o IGES e tem a Secretaria de Saúde. Então, o IGES começou a tomar atitudes absurdas. No Hospital de Base, que amanhã conhece mais do que eu, que já estava lá dentro há muito tempo. Por exemplo, acabaram a clínica médica do Hospital de Base. Coisa inaceitável. Como é que você vai chegar lá para se consultar e não tem clínica médica? Uma pessoa com câncer tem uma intercorrência, ir para o hospital para procurar o clínico para resolver o problema dela. Não, aqui não tem mais, vai embora. Não tem como assistir, entendeu? Desmontou serviços estruturados há anos. Não é? Então, é um absurdo. Tanto é, e aí essa questão da corrupção foi forte, né? Nós tentamos fazer uma CPI do IGES na Câmara, não conseguimos. Quando tentamos fazer uma CPI da saúde, não conseguimos. Né? Então, é um caos. Hoje, o que acontece? Hoje não tem profissionais suficientes, médicos, enfermeiros, nenhum dos profissionais, técnicos, todos estão faltando. Né? As pessoas, as unidades básicas de saúde, que é a atenção primária, que seria fundamental, o que é que acontece? Tudo que eles não conseguem atender no hospital, manda para a UPA não consegue, manda para as UBS. Então, as UBS perderam o seu papel de uma unidade que faz atenção primária. Ela é o puxadinho da emergência, entendeu? Essa questão da saúde no Distrito Federal, a Leti lembrou muito bem a história de como isso foi desenvolvido, mas havia por parte da mesma direita daquela época, e a gente teve um secretário de saúde que foi secretário durante muitos anos, o Frejá, que ele entendia a concepção de como deveria ser um serviço de saúde e como a saúde deveria ser gerenciada. Ele fez residência, ele fez em Londres, aprendeu lá. Aprendeu lá. Então, por exemplo, quando da construção da estrutura, toda ela montada, inclusive, por eles, que eram da direita, foi uma concepção muito bem feita, porque nós tínhamos um hospital central, que era o hospital de base, nós tínhamos os chamados hospitais secundários, que era cada cidade tinha os regionais, os regionais, e nós tínhamos os centros de saúde, que eram a referência. Mas, junto com isso, ela contou muito bem a história aí, por que isso foi desmoronando. Há um agravante que, por exemplo, o Distrito Federal não tinha serviço privado de saúde.
Nós tínhamos o Santa Lúcia, e era um daqueles... De repente, toda essa onda avassaladora de criação de hospitais, etc., vieram também para Brasília, né? Evidentemente, houve uma junção aí de concepções, né? E o Hollenberg, que para mim é o destruidor da saúde do Distrito Federal, começou com Hollenberg de uma forma muito, muito acelerada. A concepção do Hollenberg era que uma organização não governamental passasse a administrar a Secretaria de Saúde, né? E o que ele não pôde fazer em 4 anos, ele deixou muito bem traçado para ser feito pelos governos subsequentes, só que houve uma parada aí com o Agnello. Mas então o que nós temos hoje? Nós temos uma rede privada gigantesca, os planos de saúde cresceram assustadoramente e nós temos um SUS no Distrito Federal que sucateou tanto que a principal, eu diria assim, o principal fiscalizador da prestação de serviços de saúde, que era a classe média, desapareceu dentro dos nossos hospitais. Passaram a fazer um atendimento no seu plano de saúde na área privada. E sobrou para a população uma coisa que a gente repetia, que a gente dizia o seguinte: a saúde vai aprofundar tanto o seu sucateamento que nós iremos ver o pobre sendo atendido dentro da rede ou morrendo nas portas dos nossos hospitais. E foi o que aconteceu. Hoje, como a Arlete começou a dizer, nós temos comandos diferentes, nós temos contratos diferentes de servidores, terceirizados, seletistas, tudo isso dentro de uma única administração que deveria ser uma administração única. Então, eu considero que nós estamos vivendo no Distrito Federal uma situação dramática do SUS, dramática, porque pensar em recuperar não é uma coisa da noite para o dia. Pensar voltar ao plano inicial, e foi tão simples, né, Arlete? A gente, em 6 meses, nós implantamos saúde em casa, e em 6 meses nós esvaziamos as emergências, arrumamos os hospitais, conseguimos fazer a ligação do central para os centros de saúde. Claro que tudo isso precisa ser pensado novamente numa nova formulação, porque a população cresceu, porque o desmando interno é muito grande, a corrupção é muito grande, mas tudo isso tem uma meta, é acabar com o Sistema Único de Saúde. Você tem uma ideia da gravidade da coisa? Tem um deputado da Câmara Legislativa que aprovou uma lei que é saúde através do voucher. Ah, eu vi aqui. Você viu, né? E o governador sancionou. E a população acredita, né? Quer dizer, as pessoas querem ser atendidas, claro, e acham, o voucher, de repente, vamos me levar para Santa Lúcia, vamos me levar para o Death Star. Né? Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, e a compra de serviços exagerados. E aí os dados são muito, muito impressionantes. Né? Hoje você tem uma população de classe média que tem plano de saúde, e você tem em torno de 120 mil brasileiros que não têm plano de saúde, que vão ser atendidos no Sistema Único de Saúde. Sim. Né? O problema reside também no modelo das OS? 120 milhões. Não, OS não deveria existir. Não deveria existir. Não deveria existir. Claro. Nós não necessitamos disso. Nós tínhamos uma secretaria e tínhamos a Fundação Hospitalar. A secretaria era o comando central e a fundação era o braço da execução. Uhum. Né? Então, esse é o modelo. Você não precisa de OS num governo. Aliás, em determinados momentos, até governos nós, né, implantaram OS, mas isso é um equívoco. Sim. Né? É um equívoco. Sim. O modelo é esse modelo. A gente não vai elaborar uma coisa muito diferente, entendeu? O que a gente precisa? Organizar o serviço, né? Dar a esse serviço a sua hierarquização, que não tem, dar integração e ter um comando central com todos os servidores sob esse comando central, não com contratos diferentes, com modelos diferentes. Que isso a gente... Nós tivemos a greve dos residentes não, dos médicos de família, foi o ano passado, né? Quer dizer, os médicos de família fizeram greve, aqueles terceirizados não fizeram greve, os médicos que são hoje do SUS, não do SUS, mas que são da Secretaria de Saúde, não fizeram greve, são concursados. Então, você
cria um caos, Uhum. entendeu? Você não tem uma uniformização de quem está sendo contratado e como está sendo comandado. Sim, sim. Eita, é difícil. E aí, assim, acho que não é só isso no Distrito Federal que está pecando bastante, né? Educação aqui no DF sem precedentes. Eu que sou quase professora e tenho uma mãe professora, acompanho um pouquinho da luta, né, dos profissionais da educação. E, bom, a gente teve essa última greve dos professores, que inclusive muito grande, que o nosso querido Gabriel Magno estava ali, né, encabeçando a greve. E no meio disso tudo, a gente tem a militarização das escolas do DF, né? A gente tem aquela determinação do governo federal de que não vai ter mais escola militar. E o Ibanez fala, não, aqui no DF a gente vai continuar com escola militar, a gente vai continuar com esse tratamento abusivo, né? Os estudantes, porque, desculpa, policial não tem que estar na escola, né? Tem que estar na rua. É um resquício da ditadura, né, Maria Laura? Trazer de volta esse comportamento militarista. Isso é o que é o Bolsonaro, é a cara dele, né? A cara Sim. dele. É inadmissível isso. Não tem nenhum sentido você ter uma escola militarizada. Para quê? O exemplo foi o que aconteceu há poucos dias atrás, né? Os meninos tendo que fazer flexão. Flexão, pra- meninos e meninas, Porque né? não foram com Com uniforme da que não escola. tinham. Porque não Não tinham. tinham. Chamando ortografia É. errado também, vocês viram isso? Que absurdo. Não, é um absurdo. Eu acho que não é só a questão das escolas militarizadas, né? Nós estamos em último lugar na aplicação do programa do MEC de escolas em tempo integral. Uhum. Né? Sim. O governo não aproveitou nada disso. Na cidade de Anísio Teixeira, né? Você, Na cidade de na cidade. Teixeira. Então você conversa com as mães, por exemplo, e eles falam, nossa, como piorou a merenda escolar. Né? Completamente. Porque Tudo quer está dizer, pior. E não tem projeto político-pedagógico Sim. na escola. e a gente tem uma dissociação desse desgoverno do Ibanez e Celina, não é? Da política federal, da política do governo federal. Sim. Não é? Quer dizer, enquanto o MEC faz um esforço enorme para ampliar o tempo integral, o Distrito Federal, zero de esforço. Enquanto discute a não militarização, o governador local, né, Ibanez e Celina, querem reforçar essa perspectiva, essa filosofia educacional, né? Sim. Entende? Então, tem uma contramão aí que só nos desfavorece, não é? Agora, eu penso que esse quadro horroroso, né, que a gente está reafirmando aqui da situação das políticas públicas no DF, não é? Do desrespeito até às leis mesmo, não é? Que existem, e a estrutura do SUS, né? Que há um esforço do Ministério da Saúde, ao nível federal, de ampliar, de fortalecer, de reafirmar o SUS. Quer dizer, nós vivemos a pandemia, aquela tragédia humana, não é? Que, com um criminoso na frente, que era o atual presidente à época, não é? Que desconsiderava todas as orientações, não é? Internacionais em relação aos cuidados com a saúde, reafirmava tudo e levou o número de mortes dos maiores do mundo, não é? Entende? Então, aí depois disso, a gente começa a respirar, né? Elegendo o presidente Lula, e no Distrito Federal, nós continuamos com a mesma orientação que veio lá de trás. Estamos na né? contramão, E né? aprofundando, e Não, aprofundando. O Então, governador, eu digo... Maria Laura, o governador diz que não pisa no mesmo lugar que o Lula pisa. Quer dizer, é é. uma coisa, a falta de civilidade absoluta. De republicanismo, Falta né? de Espírito público. aproveitar todo o investimento que o presidente Lula está fazendo em Brasília. Não, Brasília está na contramão, né? Está na contramão. Completamente. Então, o que, que eu Não acho é só assim? na Eu contramão, acho né? O que a Banco gente... Master mostra que é pior que isso. Sim. Eu acho que a gente tem duas situações aí, que é o seguinte: nós começamos a respirar quando, com a eleição do Lula, fomos capazes de interromper, a nível nacional, né, um projeto que ia levar o Brasil
por buraco mesmo, né? E aprofundamos esse buraco a nível local. Então, eu acho que a gente tem duas tarefas esse ano, em 26, que é o ano eleitoral. Um é fazer tudo para que isso que está sendo feito a nível federal não seja interrompido. Sim. Não seja interrompido, pelo contrário, seja aprofundado, que a gente tenha melhores políticas públicas e que tenha mais desenvolvimento industrial e por aí vai, não é? E no DF, se a gente não interromper essa catástrofe que está aí, não sei se vai ter sobrevivente, né? Então, é uma tarefa muito grande, viu, Maninha, Arlete, que a gente tem nesse 26 aqui no DF. Nossa tarefa número um, enquanto que militante. é evitar a continuidade dessa tragédia. Não, mas eu tá acho aí. que essa lambança que o Ibanez fez com o Banco Master, né, mostrando absolutamente que ele não tem compromisso com a cidade, Uhum. ele tem compromisso com os interesses privados dele. O que ele fez é um absurdo, gente. Quer dizer, ele insistiu o tempo inteiro, embora Sim. dentro da Câmara da Distrital. CLDF você tinha companheiros que batalharam o tempo todo para que não houvesse, não é, essa aquisição. A Câmara aprovou, confiando nesse governador, Uhum. né? E Na aí fé você vê pública dele, agora, né? você vê o que é agora a coisa, né? Quer dizer, de repente o Banco de Brasília perdeu, não se sabe exatamente quanto, que nem o atual presidente diz claramente as coisas, né? Mas no mínimo 11 bilhões e 200 milhões de reais, no mínimo. Não é? E agora se descobre que tinha contrato do escritório do Ibanez com a REAG, Reag. não é? Quer dizer, poxa vida, quer dizer, além de todo o desmonte dos serviços públicos, do descaso com o meio ambiente, etc., esse cara ainda rouba. Sim. Mas Não é possível Rouba, isso. tira espaço Ele caiu público de da paraquedas. população. A gente apresentou lá no Supremo Tribunal Federal, STJ, uma queixa, né, mostrando, pedindo que ele fosse afastado do governo. Como é que o cara que faz essas coisas que ele fez continua governando, maquiando as coisas? Alete, mas tem eu concordo inteiramente com isso do Banco Master, né? De como a gente deve tratar e tentar, de fato, tirar o Ibanez, mas a gente precisa entrar numa questão suprapartidária e que nós precisamos estar juntos nessa guerra, né? Juntos. Porque, de verdade, não adianta um partido fazer isso, outro partido fazer aquilo. Exatamente. A disputa por Eu espaço... concordo inteiramente. Vamos para nossas Essa origens, disputa Maninha. Vamos para parecida. nossas origens. A gente briga aqui, mas na hora de ir para o front, Exatamente. vamos juntos. Sim. Porque senão você não vai a lugar nenhum. Houve 3 pedidos de impeachment apresentados por partidos diferentes. Quando nós fomos ao STJ, fomos o PT, PV, PCdoB, nossa federação, fomos a Rede e o PDT. Os outros não foram, quer dizer, é uma pena. Pois mas essa é uma questão que a gente tem que debater entre os partidos. Porque se não é... Se uma direção partidária chama um movimento, a outra direção quer saber de outro partido se foi discutido com ela. A gente tem que ver o momento, não dá para... Se o PSOL apresentou um pedido de impeachment também, e eu acho que essa separação, por exemplo, hoje foi apresentado um pedido de impeachment na Câmara, né, pelo PSOL, quando deveria estar todos juntos. Né, todos juntos, não dá para a gente fragmentar. Ontem o PL pediu a CPI. CPI. A Bia Kicis estava lá presidindo a conversa. Que disfarçatez, né? Que disfarçatez. E aí nós perguntamos, por que vocês não assinam o nosso pedido? Não, porque o nosso pedido não é político. É contra a corrupção. Então, qual é o texto da CPI dela? Vocês chegaram a ler? Não. Não. Pois é. Mas, enfim, eu acho que é cara de pau, né? A gente poderia... você falando do Ibanez, a gente começa também a esboçar aqui uma discussão do cenário que vem por aí no plano nacional, né? Esse enfrentamento que nós vamos ter que fazer, e que já começou, não é de agora, de sustentar a candidatura do Lula, né?
Depois a gente faz o... Vamos discutir o que deu errado, o que não deu. Depois a gente vê a qualidade. A qualidade, né? Do que vamos fazer. Mas o momento agora é esse, é se juntar para sustentar, para fazer o enfrentamento. E não deixar de reconhecer que haverá uma interferência internacional brutal. Vai ser muito pesado. Esse ano vai ser muito pesado. Olha, é só ler a nova doutrina de segurança nacional do Trump, que eles definem a América Latina como o quintal deles. Quintal deles. E agora ele acabou de reunir os presidentes de direita. Todos eles. E disse que o Lula e o presidente do Uruguai, os dois foram convidados. Só que não quiseram ir. Ou seja, não, depois assim, descaradamente. Né? Vai fazer uma base militar no Paraguai. Sim. Com total, digamos assim, permissão deles fazerem o que quiserem no país. Já tem a maior prisão lá no El Salvador, em Bukele. Então, e essa guerra que está aí, e que eu queria falar um pouco sobre isso, de como essa coalizão Israel, Estados Unidos e parte da Europa se junta sempre na geopolítica internacional, né? Uma Europa decadente, que não consegue mais tem independência nenhuma, só dependente, né? Nós temos uma Rússia que é extremamente esperta, né? A gente não concorda com muita coisa do Putin, mas o cara é, de fato, um estrategista na política. E nós temos essa guerra agora. Temos a da Ucrânia e agora a guerra contra o Irã, e antes tivemos a Palestina. Mas existe também uma pequena guerra, que é isso que eu queria falar também, que vocês talvez não conheçam tanto, que é uma guerra do norte da África com um povo do deserto, que é o Saara Ocidental. Né? Sim. É um povo que está sendo massacrado pelo Marrocos na mesma coalizão, Estados Unidos, Israel, Marrocos, e que passa pelas mesmas atrocidades que passou a Palestina, né? Napalm, o Marrocos prende, o Marrocos tortura. Então, essa situação geopolítica mundial, ela está extremamente perigosa. Hoje eu estava vendo a luta, o Israel bombardeando o Líbano maciçamente, e as notícias que se dão, o Israel bombardeou um edifício. Nesse edifício não tinham civis. Quem Israel está bombardeando? Aí vem o inverso. O Irã matou um judeu em Israel, entendeu? Não, igual da Palestina, porque o Hamas matou três, sabe? A população sendo massacrada. Exatamente. Então, a gente tem uma narrativa estabelecida. Você tem uma mídia corporativa que é absolutamente alinhada aos Estados Unidos. Alinhada. Sim. E a gente vivendo esse estado que é um caos, e cada um de nós não sabe exatamente o que vem pela frente. E agora que o Trump considera o Comando Vermelho e o PCC, o PCC terroristas, é uma sinalização de que ele pretende intervir aqui. Sim. E olha, gente, aqui do lado tem a Embaixada dos Estados Unidos, eles estão fazendo uma obra gigantesca com andames, um bunker 9 andares subterrâneos. É um bunker. E a gente você falando sobre isso, você imagina essa discussão no auge de uma campanha presidencial. Pois é. Exatamente. Nós estaremos ali, no fio da navalha. Não, eu quero ver se ele vai deixar acontecer as eleições de meio de período lá nos Estados Unidos, para ele perder todas, como já está perdendo em vários lugares. A Maninha roubou minha pergunta, eu ia falar sobre o Saara Ocidental, o povo sarauí. Eu também ia deixar para o final o informe aqui, mas a Maninha puxou a luta internacionalista. No sábado a gente vai ter a Jornada Continental pelo Direito de Migrar, pelo direito dos migrantes e pela soberania. Né? Migrar é um direito, não é um delito. Vai ser na frente da Embaixada dos Estados Unidos, às 10 da manhã, no sábado, dia 14. Ou seja, dia 14, 10 horas da manhã, na frente da Embaixada dos Estados Unidos, que é uma oportunidade também da gente dizer um não, como diria o Brizola, um não rotundo, né? Essa política do Trump, né? De sequestrar chefe de Estado, de bombardear países. De se sentir imperador do mundo. Imperador do mundo. Ele determina o rumo das nossas vidas. Então, eu vou deixar um cada um de vocês. Só queria contar uma história. Claro. Nós temos um casal de sarauís
que fugiu do Marrocos para o Brasil. Sim. Quando chegou na Polícia Federal, há um alerta vermelho do marido e a gente descobriu que ela é filha de alguém importante do Marrocos que não queria o casamento de jeito nenhum. E forjaram um alerta vermelho de que ele é traficante. E nós estamos demonstrando que não é nada disso, na verdade é uma história que se criou para poder prendê-lo. E ele está desde o dia 27 de janeiro na Polícia Federal, em Guarulhos. Nós entramos com habeas corpus, conseguimos o habeas corpus, mas a Polícia Federal não permite ter acesso nem à bagagem, eles não tomam banho, eles não têm roupa, a esposa menstruou, foi uma coisa horrorosa, entendeu? E a gente não está conseguindo resolver essa questão. Então, todas as vezes que se falar em imigrantes, se vocês puderem contar essa história, Claro. que a gente precisa de uma solidariedade para poder mudar essa história que é tão pequena ali, mas que é um símbolo. É a expressão. É a expressão, exatamente. Exatamente. Né? Gente, a gente está se encaminhando aqui para o final. Já, infelizmente, eu ficaria aqui horas e horas. Então, inclusive, o nosso podcast tem um compromisso com a questão da memória da gente. Mas a gente está falando de atualidade que vocês estão, como diz o Jorge, estão no game, né? Estão aí, estão fazendo política, muito bom. Mas assim, isso é uma pergunta que eu faço com todo mundo aqui, tem uma canção anarquista italiana que diz: dê uma rosa aos rebeldes que falharam. Eu faço essa pergunta aqui, não necessariamente que falharam, mas que confrontaram o poder estabelecido, né? Aqueles que se colocaram contra a opressão. Queria perguntar para vocês, para quem vocês dariam essa rosa, não necessariamente, repito, a quem falhou, porque falhar é relativo, a gente perde, né, fisicamente, militarmente, muitas vezes ganha politicamente. Murilo Grossi, semana passada, citou Che Guevara. Queria saber de vocês, inspirações, quem vocês dedicariam uma rosa? Eu comecei pela Maria Laura, vou começar agora pela Maninha, depois a Alete e Maria Laura. Eu daria uma rosa, a rosa de Luxemburgo. Muito bom. Bem, eu poderia dar uma rosa ao Trotsky. Foi o que eu pensei que você falaria. Maria Laura. Olha, eu vou te contar, eu não quero dar só uma rosa, não. Uma rosa hoje eu dou para a Marielle, a memória da Marielle, né, que está fazendo aniversário de morte hoje. Não é? Que virou semente, né? Que virou semente, que são muitas e muitas Marielles aí, e a gente tem que realmente fazer valer a sua memória, né? Para a felicidade nossa. Os mandantes, os matadores estão aí presos, embora muita coisa não seja suficientemente esclarecida, pelo menos para mim, não é? Mas eu tô doida para dar um botão de rosa pro Lula, sabia? Tá Espera certo. a eleição. Tá Acho que certo. o Lula merece também Por receber quê? uma rosa. Porque, vou te contar, viu? É nocauteado assim por todos, todos os dias, Sim. todas as horas, e está aí defendendo a soberania nossa, defendendo os direitos das mulheres, defendendo o Brasil e o mundo melhor, né? Temos tempo para considerações finais rápidas, nem tão rápidas assim, né? A Ianca não me olhou ainda. Fico de olho nela aqui. Quando ela me olha, que o bicho pega. Aí eu tenho que correr. Gostaria que vocês dessem uma mensagem para a nossa audiência, que a gente está formando essa audiência ainda, né? Eu costumo brincar que a gente, para furar a bolha, precisa chegar na bolha antes, né? Então, vamos compartilhar. A gente vai fazer cortes aqui dessa entrevista. Já pensei em alguns bons. Eu queria que vocês dessem uma mensagem para a nossa audiência aqui, final. Mensagem final para a nossa audiência. Bem, né, eu achei importante, né, que o Diretório Zonal do Plano Piloto inaugurasse essa experiência, né, da Fala Companheirada. Fiquei feliz de ter sido convidada para estar aqui com vocês conversando, e acho que é preciso, de fato, a gente difundir essas conversas todas com a militância do nosso partido, né? E, sobretudo, fazer com que essa fala companheirada agora seja extensível, inclusive, ao diretório regional inteiro, para que a gente possa colocar mais gente na roda, né, para conversar. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de experiência. E com relação à Rosa, né, que eu dei para o Trotsky, porque eu entendi que você falou que pessoas que lutaram, mas que acabaram não conseguindo fazer o que queriam, né?
porque eu acho que o Lula merece um buquê de rosas pelo que está conseguindo fazer. A despeito de toda a hostilidade do Congresso Nacional, toda a tentativa de armadilhas que ele tem feito, o Lula tem conseguido fazer minimamente as coisas que ele se propôs. É claro que cada vez que ele apresenta um projeto lá, esse projeto é rebaixado. Para poder ele passar, tem que negociar coisas, tem que tirar coisas importantes, né? Mas eu acho que é uma gestão exitosa que a gente realmente merece. Tomara que ele, ganhando o buquê, não perca nada, que ele continue lutando para frente, a gente precisa dele, né? Sim. Felizmente, a gente ainda tem o Lula para que enfrente essa extrema-direita fascista aqui do Brasil. Perfeito, Arlete. Maninha? Bom, eu quero agradecer a vocês, né? De fato, é um podcast do PT, do Plano Piloto, então eu sou de outro partido, mas me senti muito à vontade aqui. Faz parte da história do PT e da esquerda. Me senti à vontade debatendo com as Você duas é convidada companheiras. a sempre retornar. Exatamente. E acho que é isso, na prática é isso que a gente tem que fazer, né? Sim. Nós temos espaços partidários e vamos compartilhar esses espaços partidários, né? Ouvir para que as ideias se juntem e a gente consiga, de fato, dar essa sustentabilidade ao governo do presidente Lula. É claro, temos críticas, etc., mas primeiro vamos ganhar e depois vamos dizer ao Lula o que ele não fez e o que a gente quer que ele faça. O próprio Lula disse que não gosta de puxar saco, que ele gosta de... Exato. E, sobretudo, que a gente eleja muito deputado, muito senador, para poder E sustentar. mulheres, né? Eu acho que a Mulheres. meta, inclusive, dos partidos hoje, além, claro, a principal é eleger o presidente, mas todos querem aumentar a bancada federal e o Senado Federal, porque senão nós vamos ter um novo episódio de Dilma Rousseff, né? Com um orçamento sequestrado, sem condições de absoluta ação política, né? Maria Laura Gente, Salles Pinheiro. também agradecer, não é? E parabenizar o Plano Piloto, o Zé Ricardo, não é? Por essa iniciativa de levar vozes, utilizando, né, o método moderno e amplificando nossas vozes, né? Quando eu falei aqui no panfletinho lá do começo, eu não sou contra o que é moderno hoje e a possibilidade tecnológica que a gente tem de falar para muitos, não é? Mas me preocupa o ficar também passivamente, né? Recebendo e não interagindo, né? A outra questão é vocês, achei ótimo ter uma jovem, né? E um jovem, né, gente? Um jovem também. Eu vou chegar lá. Tem 5 jovens secretária aqui. da Juventude do PT aqui presente, né? Esse jovem aqui que está coordenando a nossa mesa. E acho que eu, Arlete e a Maninha diz muito do que é necessário para o próximo período, que é essa união, que é essa unidade, que é essa, sabe, que é isso que as nossas histórias representam e que nos leva também a ter esperança, não é? A esperança. Quer dizer, se a gente já foi capaz de arrombar muitas portas, Sim. Vamos coletivamente ser capazes de continuar aperfeiçoando as portas que a gente arrombou, não é? E fechando as que a gente não quer que sejam arrombadas, né? Assim. Entende? Então, eu acho que gostei de ter vindo aqui. Tá? Vai voltar mais vezes. Gostei. Isa, sua palavra final aqui para nossa audiência. Você também, convidadíssimo a voltar mais vezes. Muito obrigada. Eu ia te agradecer mesmo. Eu adorei o convite, eu adorei a conversa, assim. É muito potente estar com vocês aqui hoje. Foi uma coisa, para mim, eu falei no início, eu falo de novo, é absurdo. Tá com potências é sempre absurdo. E você tá incluso também. Olha só, que honra. E é isso, gente. Obrigada. Adorei ter vindo, ter participado. E é isso. Até a próxima, gente. Queria agradecer a todos vocês. Dizer que eu tive uma formação, uma criação anti-imperialista, então não tinha negócio de herói lá em casa, não. Minhas heroínas eram vocês e continuam sendo. Exatamente. Na minha casa, a mesma coisa. Então, companheirada, um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.